história com Cristo. Então, eu costumo dizer que Deus não atende necessidade de nós, seres humanos. Ele atende a fé que a gente tem nele. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que ir em busca, pedir a Ele cada vez mais fé nele. Porque através da fé, Ele vai moldando tanto o nosso caráter, porque na verdade Ele está mais preocupado em mudar o nosso caráter do que mesmo nos dar coisas. Porque na maioria das vezes a gente se achega a Deus para pedir. Porque na verdade a gente já devia chegando agradecendo. Porque eu agradeço todos os dias quando eu acordo. Porque só o acordar já é o tudo. Porque tem muitos que não acordam, né? E outros acordam, mas estão mortos-vivos dentro de um quarto, vendo o tempo passar sem a oportunidade de receber as bênçãos de Cristo, porque perdem a fé, ou então porque não têm a fé, ou porque estão em depressão profunda. Porque a doença da agora, do século, é depressão. Meus irmãos, o que eu ouço falar de pessoas que estão dentro de um quarto escuro com depressão, querendo morrer, tentando suicídio, não é brincadeira, é coisa séria. Eu tenho uma vizinha aqui que ela me relatando que tem uma filha muito bonita, nova, com 19 anos, mas está dentro de um quarto com depressão, tentando se matar. E ela falou para essa filha: filha, em vez de você se matar, você me mata. Aí a filha tomou um susto. Poxa mãe, por que a senhora está dizendo isso? É porque se você se matar, você está me matando. Então, as pessoas, elas estão sem fé e também não estão buscando a fé. Eu sei que depressão é uma doença muito séria, meus irmãos. Que a gente faz tratamento com o médico, como eu já falei, toma remédio, mas na verdade, o que nos sustenta, o que nos deixa a gente de pé é a fé que a gente tem em Cristo. Por isso que a gente tem que buscar a fé. Muitos dizem assim, tá com depressão é porque está sem fé, porque não está buscando a Deus. Eu sei, não é nada disso, gente. A gente busca sim, mas existe uma doença chamada depressão. E essa doença é a doença do século. E na Bíblia está escrito que também teve discípulos naquela época que teve depressão. Então é uma doença que pode cometer qualquer um de nós. Portanto, a gente tem que buscar a fé. Em primeiro lugar, a gente tem que buscar a fé em Cristo. Porque sem fé, além de não agradar a Deus, a gente não consegue nem levantar da cama. Tem dias que eu estou aqui também às vezes me bate uma tristeza, me bate assim um cansaço de que a gente luta e é uma luta atrás da outra, a gente cansa. Porque nós seres humanos a gente cansa. Se não for Deus, a gente está perdido. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar fé, a fé em Cristo. A gente tem que viver clamando noite e dia, para que Jesus aumente a minha fé, aumente a tua fé, aumente a nossa fé. E não é fácil, meus irmãos, a gente ter fé naquilo que a gente não vê. Acontece. Acontece de uma tal maneira a fé dentro da gente, que a gente não explica, é Deus que coloca dentro da gente a fé nele, e também a gente vai vendo coisas acontecendo nas nossas vidas que só pode ser Deus. Através da nossa fé, Ele fica ali trabalhando nas nossas vidas. Isso eu vejo na minha vida acontecer todos os dias.
Mas isso, meus irmãos, é uma luta constante. E a luta do cristão é uma luta solitária. Porque quanto mais a gente busca Deus, o inimigo das nossas almas se levanta. E eu já provei que quanto mais a gente busca o Senhor, as pessoas que estão ao nosso derredor, elas são usadas pelo inimigo para nos derrubar. Mas como a fé é maior, nosso Deus é maior, a gente consegue. Então, meus irmãos, vamos aumentar a nossa fé cada vez mais. Muito obrigada e um bom dia.